Fala meus caros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós falaremos sobre algumas posições que tu pode tomar para investir considerando a tensão que está rolando lá na Europa, da Rússia com a Ucrânia e tal. Fechou? Então bora começar! Galera, antes de começar o vídeo, eu vou pedir, por favor, sejam humildes, deixem seu like, se inscrevam no canal, isso ajuda demais o canal, vocês não sabem o tanto, isso me ajuda a ter autoestima também de estar fazendo mais vídeos, além de estar impulsionando para que o canal cresça. Então eu vou pedir isso humildemente, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Fechou? Bora pro vídeo. Bom, todos nós estamos cientes do que está rolando lá na Europa nesses últimos dias. Essa tensão que a Ucrânia está passando, que a Rússia está causando sobre ela, o mundo inteiro está meio doido por causa disso. Mas, se você não está sabendo muito bem o que está acontecendo e tal, eu fiz um vídeo explicando tintim por tintim o que está pegando e da melhor forma possível, pontuando condição histórica, pontuando condição econômica e tudo mais. Então, clique aqui no card que eu vou deixar o link do vídeo para vocês estarem assistindo, depois vocês voltam pro vídeo. Então, bora começar. Bom, eu vou tentar recapitular um pouco como mesmo resolução, como explicação, por que eu adotei os certos pontos que eu vou adotar nesse vídeo. E lembrando que isso não é uma dica de investimento, é apenas minha opinião do que eu acredito que vai funcionar, quais são as posições mais interessantes que você pode estar se posicionando, a forma de investir o seu capital. Eu não posso prever nada. Tem um ditado que diz que quem usa bola de cristal acaba comendo cacos de vidro, e não é a minha intenção comer cacos de vidro e nem que vocês comam cacos de vidro. Então, estudem antes de tomar qualquer atitude, beleza? Então, vamos começar para a primeira pontuação. A primeira pontuação é que a Rússia é a maior exportadora de trigo do mundo. Ela não é a maior produtora, mas ela é a maior exportadora. O que quer dizer que ela vende boa parte do trigo que ela produz e nós, países exteriores à Rússia, compramos. Então, é um ponto muito importante para explicar o que eu vou falar depois. Segundo ponto, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. E os países estão se posicionando de forma a cortar a relação comercial dessas commodities com a Rússia. E isso nos afeta de forma direta. Os postos compram petróleo refinados da Rússia, o que quer dizer que nós gastaremos mais a partir de então para comprar gasolina, por exemplo. O preço da gasolina vai aumentar demais, então já vai reduzir a quantidade de dinheiro que você vai ter para investir, baseado que você vai ter que gastar mais dinheiro agora para locomoção. Isso, o preço da gasolina vai aumentar. Terceiro ponto é que a Rússia é o maior exportador de fertilizantes do mundo e a maioria dos países importam fertilizantes da Rússia. Inclusive, o Brasil importa a maior parte dos fertilizantes que aqui nós usamos de lá. Então nós já podemos prever alguma efetividade no setor agrícola, então é importante pensar nisso. Quarto ponto, bancos e bolsas de valores podem vir a congelar o seu patrimônio numa condição de desespero coletivo. Então é um momento que está todo mundo com medo dos bancos fecharem as movimentações de dinheiro nos países. Em alguns países, eles já fizeram esse tipo de congelamento. Lá no Canadá, por exemplo, eles tiveram algumas situações que os bancos congelaram os patrimônios dos seus clientes. Então essa é uma condição que é possível. Bom, agora que nós estamos cientes das situações que podem afetar de forma financeira o seu patrimônio e os seus rendimentos, nós vamos pensar de forma lógica, usando essas informações que eu falei, para elaborar pontos que poderiam ser positivos para você estar investindo seu dinheiro. O primeiro posicionamento que eu acredito ser interessante são os fundos imobiliários. No cenário de oscilação que nós estamos vivendo, os fundos imobiliários podem ser um excelente
posicionamento, e um posicionamento conservador, visto que fundos imobiliários são atrelados à inflação. E o que isso significa? Significa que se houver uma grande oscilação inflacionária, os fundos imobiliários vão acompanhar aquela oscilação, de forma que seu patrimônio não deixe de valer o que ele vale. E essa oscilação inflacionária pode ser de quase qualquer dimensão. Então, por isso que para mim é um posicionamento extremamente conservador. Por mim, até é um posicionamento mais conservador do que rendas fixas, por exemplo, que num cenário normal não existiria posição mais conservadora do que renda fixa. Mas nesse cenário que nós não podemos prever oscilações inflacionárias, porque se a inflação chegar num ponto muito alto, os seus rendimentos não farão com que o seu patrimônio valha proporcionalmente. O que isso quer dizer? Vamos supor que a inflação está num pico e o seu rendimento é X, mas a inflação retira o valor do seu patrimônio X mais 1, entendeu? Então, aquele período onde a inflação é maior do que os seus rendimentos é um período que você está perdendo dinheiro. Não numericamente, mas de forma a desvalorizar o seu dinheiro. O que faria com que o seu patrimônio valha menos no final desse período em que a inflação foi alta demais. Coisa que nos fundos imobiliários não aconteceria. Porque os fundos imobiliários são atrelados a ela. Então, se oscila demais, a inflação vai lá no pico do urubu, os seus fundos imobiliários acompanham. Então, tudo bem, não tem erro. Para mim, é a posição mais conservadora de todas no momento atual. O segundo posicionamento que eu acredito ser relevante e possível de nós considerarmos são as criptomoedas. E com criptomoedas, eu digo mais sobre Bitcoin e Ethereum, que são as duas moedas mais consolidadas no mercado. É muito difícil de elas pararem de existir. E por que eu acho esse um posicionamento relevante? Porque na condição de bloqueio dos bancos e de bolsas de valores, as criptomoedas são impossíveis de ser confinadas. É impossível de você falar, vou bloquear os bitcoins. Essa condição não existe, porque o Bitcoin ele está em um lugar que os bancos e a bolsa de valores, os países não acessam diretamente. É uma cadeia. E se você quer saber mais sobre Bitcoin, eu vou deixar um link aqui no card falando como é minerado Bitcoin e como que essa moeda funciona. Então, na condição de congelamento de patrimônio que os bancos e bolsas podem fazer, bolsa pode parar de existir também, viu? Mas essa é uma condição que eu acho nula, nunca vai acontecer. Então, na condição de congelamento, que eu acho muito possível, uma condição de desespero coletivo, onde todo mundo está meio doido, as criptomoedas não passariam por isso. Suas carteiras não poderiam ser bloqueadas. Mas é necessário ter muito conhecimento e não ser impulsivo na hora de investir nesse fundo de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, enfim. Tem que tomar muito cuidado, porque atualmente elas estão oscilando pra caramba. Então, tome cuidado, pense bem e veja se essa é uma situação que você está disposto a correr riscos, porque é de risco sim. Na minha opinião, como ela é uma moeda desvinculada às nações, eu acho interessante sim estar considerando essa opção, visto que, supondo aqui num cenário de guerra, todo mundo começa a se matar, os bancos param de funcionar, vai sobrar só um dinheiro externo às nações. E as criptomoedas seriam a saída certa para isso. O terceiro posicionamento que eu acho bastante relevante são os BDRs aqui do Brasil, né, que são as ações aqui do Brasil, dos setores energético e agrícola. Como eu disse antes, o setor energético vai sofrer demais por causa desse corte de relações que o mundo vai ter com a Rússia, e também em relação à agricultura, porque vão cortar também relações e a gente não vai conseguir comprar trigo, por exemplo, não vai conseguir adquirir fertilizantes da Rússia. Então a gente vai passar por uma crise agrícola muito difícil. Provavelmente preços de alimentos vai ficar caro demais. Então temos que pensar por esse lado. É um posicionamento mais moral do que pensando em lucro. Por quê? Porque nós temos que
estimular o mercado de energia e agricultura nesse momento, para que nós não sejamos dependentes dos países exteriores que nos vendem, para que nós consigamos evoluir e produzir nossos próprios alimentos e até mesmo exportar, levar isso para um outro patamar. E para que isso aconteça, nós precisamos de investimento nesses dois setores. É muito bonito você investir nos setores agrícola e econômicos do país, e ainda mais o seu país, né? Então temos que pensar de forma positiva e de forma a colaborar com o Brasil, de forma colaborativa com o Brasil. Quarta opção, só que essa é muito imoral na minha opinião, são ações da Bolsa de Valores de Moscou, da Rússia, que está numa baixa gigantesca. Tá, mas por que isso é imoral? Você vai investir na Rússia, cara. Você vai colaborar com a Rússia. Eu estou falando que esse é um ponto excelente de forma financeira na condição de não existência de guerra. Vamos supor que a Rússia fez o que ela fez e depois ela estagna e volte, dê um passo atrás, beleza. E quem comprar agora que está na baixa gigantesca, quando ela se estabilizar de novo, quem comprou na baixa vai estar numa grande vantagem. Só que, por que eu digo que é imoral? Porque você vai estar influenciando no desenvolvimento da Rússia, que é um país que está sendo agressivo ultimamente. Por isso, eu não aconselho investir nesse lugar, apesar de achar de forma financeira uma boa opção, se você acredita que não vai existir guerra e que a Rússia vai ficar tranquila depois do que ela fez. E tranquila, eu digo, até de forma não punitiva, porque se os países decidirem punir a Rússia, até assim esse investimento nas ações da Bolsa de Valores de Moscou também vão sofrer quedas e a Rússia vai parar de ser relevante nesse sentido de ações, de Bolsa de Valores. Então, cuidado, esse é um investimento de risco também, muito grande. Você tem que seguir o que você acredita, então cuidado demais. Estude também sobre a Bolsa de Valores de Moscou. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal e também deixem um comentário. Do mais, é isso. Até mais. Tchau!